para quem não me conhece, Rodrigo Belmonte, muito prazer, sou fundador do Instituto Belmonte, sou terapeuta, especialista em programação neurolinguística, trabalho aí também com análise junguiana, psicodramatista. Estou muito feliz aqui em poder apresentar mais uma palestra para vocês, mais uma palestra voltada ao desenvolvimento humano. Então, vamos dar início à palestra de hoje. Nessa palestra eu vou falar desse tema aqui, galera. Onde erramos com nossos filhos e a linguagem destrutiva. O principal motivo de dar uma palestra com esse tema é porque pouca gente sabe do tamanho do impacto que existe na nossa linguagem, na linguagem que a gente utiliza, tudo aquilo que a gente fala e também na forma que a gente fala, tanto com as outras pessoas, né, com crianças especialmente, que é um dos focos dessa palestra. Vou falar muito da forma que a gente fala e dos impactos que se tem na linguagem, nas palavras que a gente utiliza com uma criança e o impacto que dá nela, que dá nos comportamentos que ela acaba tendo, não só nos comportamentos, mas em uma série de outros padrões que elas acabam apresentando. E uma linguagem também que, por consequência, também atrapalha a gente. Tem pouca gente mesmo que sabe o quão profundo é o impacto de uma linguagem, de uma simples palavra que a gente utiliza no nosso dia a dia para lidar com qualquer situação. É esse tipo de coisa que eu vou apresentar para vocês hoje e que eu espero no final é que vocês possam rever a linguagem que vocês utilizam no seu dia a dia, especialmente com crianças e na hora de falar de problemas, dificuldades e outras situações que vocês vivem, porque essas palavras vão realmente impactar muito, inclusive na conquista de coisas importantes na vida de cada um. Primeira provocação que eu já faço. Vocês sabiam que crianças aprendem literalmente por referência à nossa volta, ou seja, tudo que a gente apresenta de comportamento a elas, tudo que a gente faz, elas estão o tempo todo observando. Elas prestam atenção sim em palavras que a gente utiliza para a gente se comunicar com elas, mas em especial os comportamentos que a gente apresenta, tudo aquilo que a gente faz na frente de uma criança serve como uma grande referência. Olha como, por exemplo, essas imagens estão sendo mostradas aqui a vocês. Qual é a percepção de uma criança? Ela está observando tudo isso e ela está sentindo coisas. E ela está dando significados do jeito dela, da forma dela interpretar. E isso tem um impacto muito, muito forte na vida dessas crianças. Então, a criança aprende por referência. E olha só aonde a gente pode chegar com isso. Que criança vê e criança faz. A gente começa a ver crianças repetindo uma série de comportamentos, uma série de padrões. E por conta desses padrões, elas vão dando ainda mais significados para isso tudo que vai acontecendo à volta delas. Elas vão dando significados a cada vez mais. Então, essa frase, criança vê, criança faz, é uma frase muito forte. Ela significa muita coisa. Então, vendo uma criança, pode parecer bonitinho ver uma criança com um celular brincando na mão, né? Só que a gente mal tem ideia do tipo do significado que está sendo dado para o fato de que ela está com o celular na mão. Pode ser uma simples imitação de situações corriqueiras que vocês utilizam para falar com alguma pessoa, mas pode ser muitas vezes por conta do excesso de vezes que você tem esse comportamento e ela vai entendendo aquilo como um comportamento realmente importante. Muitos desses comportamentos parecem, como eu disse, serem bonitinhos visto numa criança e muitas vezes ele está dando sinal de que tem algo acontecendo com ela, de que tem algo errado. Só que a gente acha bonitinho, a gente acha engraçadinho. Ou nessa próxima imagem aqui, que mostra já uma criança que tipo de comportamento ela está tendo quando ela lida com briga de pais, com discussões. E aí quando a gente vê esse tipo de imagem aqui embaixo, um adulto fazendo algo contra uma criança e como é que essa criança um dia vira um jovem, ainda é uma criança, mas é uma criança já um pouquinho mais velha, se ela começa a imitar, ela começa a ter comportamentos agressivos, assim como, por exemplo, ver um pai ou uma mãe sendo agressivo, o impacto disso é muito forte. Por quê? Porque ela viu esse adulto fazendo isso. Então, muito cuidado quando a gente vê um comportamento de uma criança, num primeiro momento, muito bonitinho, só que alguns deles podem chegar, por exemplo, nesse tipo de comportamento que aí não é nada bonitinho. Muitas vezes ela vai se tornar alguém que é agressivo com outro porque ela recebe toda uma agressividade em casa. Então, vamos lembrar desse princípio, de que a criança vê e a criança faz. Essa referência que um adulto dá para ela é muito forte. E eu vou utilizar aqui alguns recursos da programação neurolinguística para mostrar a todos vocês como algumas coisas também do ponto de vista de linguagem impactam e como a gente pode usar a própria PNL para mudar completamente esse cenário. E para podermos ser pais, para poder acompanhar essas crianças e servir de exemplo muito mais positivo para elas. Tá? O impacto disso aqui, como vocês puderam ver, é bastante grande.
E aí o primeiro conceito que eu vou apresentar, basicamente, é o conceito principal que eu vou apresentar da PNL hoje, da programação neurolinguística, que é uma ferramenta de comunicação absolutamente fantástica. Tá? Ela é uma ferramenta de comunicação que ela é completa, ela ajuda a avaliar e a perceber todos os padrões mentais e emocionais de um ser humano, e é através de um dos conceitos dela, que é esse conceito aqui chamado níveis neurológicos. Então, o conceito aqui dos níveis neurológicos vai nos ajudar a rever não só comportamentos, mas principalmente essa linguagem que a gente utiliza com essas crianças e a consequência de toda essa linguagem. Então, vamos lá. Níveis neurológicos. Níveis neurológicos é algo que um dia foi criado na PNL, eu não vou me atentar aqui a detalhes de quem criou, como a coisa toda aconteceu, mas que define todos os nossos processos internos e aprendizagens. Então, tudo que a gente aprende ao longo da vida vai se organizando na nossa mente, na nossa neurologia, através de níveis. Por isso tem esse nome, níveis neurológicos. Então, vai se organizando na nossa mente. É através desses níveis que eu vou mostrar alguns dos impactos mais sérios que tem na linguagem e como reverter algumas situações. Vamos ver aqui quais são esses níveis neurológicos. De baixo para cima, eu vou comentando aqui, ainda que do ponto de vista visual esteja um pouco difícil para ler, eu vou falando aqui para vocês e da mesma forma que nas outras palestras, vão fazendo aí anotações, tá? E que depois da palestra a gente vai poder conversar, a gente vai poder debater especialmente aí sobre uma série de impactos que eu sei que tem muitos pais aí acompanhando, e eu vou poder ajudar a tirar dúvidas a respeito de impactos diversos que tem disso aqui. Olha só, o primeiro que aparece é ambiente. O que é o nível neurológico de ambiente? Esse nível neurológico chamado ambiente, ele é tudo aquilo que é uma experiência nossa, onde a gente se identifica com tudo aquilo que é externo a gente, ou seja, tudo aquilo que é definido aqui como limites externos, ou aquilo que responde às perguntas onde e quando. Então, toda a minha experiência com o meu ambiente, a minha volta, e responde a pergunta onde eu faço as coisas que eu faço, quando, que momento que eu escolho, que lugares que eu escolho, tudo aquilo que está envolvido com ambientes fica gravado numa caixinha aqui dentro da nossa mente, então vamos imaginar como caixinhas mesmo. Uma delas chama-se caixinha do nível de ambiente. Todas as experiências relativas ao nível de ambiente ficam gravados nessa caixinha. Aí a gente vai subindo e logo acima do nível de ambiente tem o nível de comportamentos. É tudo aquilo que toda a experiência que a gente passa de ações e reações que a gente tem. Quem sou eu dentro do meu casamento? Quem sou eu para minha família? Esse quem sou eu fica armazenado no nível de identidade. E acima dele tem um nível chamado espiritual. É um nível que não tem absolutamente nada aqui relacionado à religião, tá, gente? Para algumas pessoas, sim, as questões voltadas à espiritualidade pode ter conexão com alguma religião, mas não tem necessariamente conexão com isso. Espiritualidade tem a ver isso aqui, ó, com transmissão, o senso de pertencimento e um propósito que essa pessoa tem. E responde também pela pergunta por quem mais? Por quem mais eu vivo a vida que eu vivo? Com quem mais eu gosto de me conectar, porque existe uma compatibilidade de ideias, de gostos e de afinidades. Então, são as afiliações, a gente chama de afiliações isso. As afiliações que eu gosto de fazer, eu gosto de estar com pessoas que gostam de esportes, por exemplo, isso é um tipo de afiliação. Então, o nível espiritual é também tudo aquilo que faz com que eu me conecte com uma força maior do que a minha. Aí pode, como eu disse, ter alguma relação com religião ou não, pode ser força da natureza, pode ser a força do universo, não importa. Tudo aquilo que faz com que você se conecte com algo que vai acima e vai além de você. Fica armazenado, então, no nível chamado espiritualidade. Por que eles estão organizados dessa forma? Eles se organizam dessa forma porque eles funcionam exatamente como uma hierarquia dentro da nossa mente. Então, é mais ou menos assim. Tudo aquilo que está definido no meu nível espiritual, ele vai influenciar na minha ideia de quem sou eu. E quem sou eu influencia em tudo aquilo que eu acredito, nas minhas crenças e valores, nas motivações que eu tenho, e faz com que eu, então, influencie as habilidades que eu tenho ou que eu não tenho, porque muitas vezes pode ser uma limitação, e faz com que eu, então, defina também comportamentos, ações que eu terei, e que ambientes que eu vou escolher para ter esses comportamentos. De cima para baixo é exatamente assim que funciona a hierarquia. E sempre que eu quero mudar algo em mim, qual é a ideia? Qual que é o grande conceito que existe aqui nos níveis neurológicos? É fazer com que eu entenda e identifique em que nível que está um determinado problema ou uma solução e aplicar na minha vida. Mas eu aplico como?
de acordo com essa hierarquia. Se eu estou, por exemplo, com um problema no meu nível de ambiente, tem ambientes onde eu não me sinto bem, eles não são agradáveis, pelo contrário, eles são desagradáveis para mim. O que eu faço? É só eu pegar qualquer nível superior a esse onde eu tenho um problema, tá? Eu não resolvo problemas no mesmo nível em que ele se encontra. Então, se o meu problema está no nível de ambiente, eu saio dele, eu preciso só levar a minha mente, o meu foco para qualquer coisa fora dele, ou seja, qualquer um que esteja acima do nível de ambiente. Eu posso já diretamente no nível de comportamento e dizer assim, tá bom, que comportamento que eu posso mudar, eu posso ter para fazer com que esse ambiente fique melhor? Esse é o raciocínio. Então, sempre que eu tenho um problema no nível neurológico, em qualquer um que seja, eu vou imediatamente no superior a ele para buscar a solução. Esse princípio é muito importante, porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês simples. Muita gente, eu sei que aí do outro lado tem muita gente que já passou por problemas no trabalho, e dizia assim, esse trabalho não é legal, o ambiente é ruim, é por causa do chefe, é por causa do tipo de trabalho aqui envolvido, enfim, não gosto do ambiente ou não gosto do chefe. Aí faz o quê? Vai lá e muda de emprego. Então o que acontece? Ela está reclamando do ambiente dela. E por conta do ambiente, muitas pessoas como solução fazem o quê? Mudam de ambiente. E aí o que eu acabei de dizer? Que se eu tenho um problema num nível, eu não resolvo ele no mesmo nível. Senão, na minha neurologia, o problema ele continua presente, porque se ali tem problema, eu não tenho recurso no mesmo nível para resolver. Eu preciso buscar em outro nível. É por isso que muita gente, quando muda de emprego, se ela mudou porque tinha naquele emprego anterior um chefe ruim, autoritário, ela vai para um outro emprego, e aí a coisa piora. Aí ela tem ou um chefe tão ruim quanto, ou até pior. Isso acontece por quê? Justamente porque a pessoa está simplesmente mudando no mesmo nível e não está fazendo nenhuma mudança no nível imediatamente superior, que nesse caso poderia ser primeiro mudar um comportamento. Então esse é o princípio que eu vou utilizar. E vou dar agora um exemplo só quando a coisa acontece mais aqui em cima. Por exemplo, eu tenho uma crença que é limitante. Eu tenho uma crença, por exemplo, de que sempre que eu falo em público, tem alguém me julgando de forma negativa. Olha aí, uma regra. Causa e consequência. Está aqui, ó. Causa fica gravado nesse nível chamado crenças e valores. Então, causa, eu falando em público. Consequência, na minha cabeça tem alguém falando mal de mim, tem alguém me julgando de forma negativa, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou apresentando. E aí eu travo, eu fico mal. Onde que eu vou buscar uma solução? Se eu simplesmente fico batendo naquela crença ou procurando uma solução no mesmo nível, eu fico combatendo com a mesma crença limitante que está ali presente. Então eu preciso buscar algo num nível superior para eu mudar o meu foco mental. O meu foco mental ele tem que ir para a identidade. Peraí, quem sou eu que estou aqui fazendo uma apresentação em público e que está acreditando nisso? Eu preciso mudar a minha forma de pensar nisso. Eu só preciso mudar o meu foco para um outro nível. Eu vou mostrar aqui para vocês na palestra de hoje um exemplo muito simples de utilização dos níveis neurológicos na nossa linguagem. Tá? Eu não vou aprofundar ainda mais, porque isso daqui é um conceito da programação neurolinguística que é muito profundo e que se aplica em soluções diversas, em exercícios e técnicas diversas da PNL. E eu vou mostrar a aplicação dele em linguagem. Uma das coisas mais simples que a gente utiliza no dia a dia, a forma da gente falar e o tipo de impacto que dá só pelo que a gente fala e como é que aquela experiência, então, se armazena numa dessas caixinhas. Olha só como é que a coisa vai evoluir, então. Eu vou dar exemplos aqui, ó, efeitos da linguagem nos nossos níveis neurológicos. E aí tem aqui, eu já coloquei ali, ó, tem os efeitos positivos e tem os negativos. Vou mostrar quais existem aqui e como é que eles funcionam. Olha só. Um exemplo positivo e um negativo de algo no nível de ambiente. Então, a frase positiva, por exemplo, me sinto à vontade com pessoas à minha volta. Então, tem um ambiente que eu considero ele agradável, então significa que ali tem uma experiência positiva em relação a lidar com pessoas e eu fico à vontade com pessoas à minha volta. Só que se tem algo negativo nesse ambiente, eu muitas vezes uso que tipo de linguagem para mostrar que ali tem um probleminha. Eu uso, por exemplo, as pessoas à minha volta me intimidam, as pessoas à minha volta devem estar me julgando. Tudo aquilo que eu coloco o problema num limite externo, faz com que o problema esteja no nível de ambiente. Vamos ver um exemplo agora em nível de comportamento e a linguagem que eu utilizo. Uma linguagem positiva. Eu costumo sorrir bastante e cuido da minha saúde. Eu até destaquei essas palavras, ó, sorrir e cuido. São as ações, são os comportamentos que eu tenho. Costumo sorrir bastante, cuido da minha saúde. São ações que eu considero, então, positivas, eu quero manter esses comportamentos, então é algo positivo dentro da caixinha de comportamentos.
Já o negativo seria, por exemplo, eu fico de cara fechada e não saio muito de casa. Ó, ficar de cara fechada, ficar com aquela cara brava, ficar amuado em casa, não saio muito de casa. É uma ação, é ficar em casa, ficar no meu quarto. E é algo limitante que está no nível neurológico chamado comportamentos. Vamos vendo mais que linguagem que a gente tem aqui. No nível de capacidades, consigo manter-me focado e estimulado. Por que eu destaquei a palavra consigo? Porque quando a gente fala de habilidades, na linguagem a gente identifica se a pessoa está falando de algo daquela caixinha de capacidades, quando ela usa principalmente essa palavra consigo, é possível, não é possível, para mim, para as minhas habilidades, tudo que ela relacionar, tudo que ela falar e relacionar com habilidades que ela tem, com estratégias e que responde a perguntinha como que eu faço as coisas que eu faço, está relacionado a esse nível. Já quando eu digo não consigo algo, é uma limitação daquele nível, como, por exemplo, não consigo me abrir com as pessoas. Aqui apresentei uma limitação numa linguagem relacionada ao nível de capacidades. Uma linguagem na parte de crenças e valores. Uma linguagem positiva. Tudo que acontece comigo me serve de aprendizado. Esse tudo que é uma regra. Essas regras, esses universais que a gente utiliza, tudo, sempre, muitas vezes criam o quê? Crenças muito fortes dentro da gente. Elas podem ser positivas e elas podem ser negativas. Positiva, tudo que acontece comigo me serve de aprendizado, então eu não tenho uma conexão negativa com as experiências. Já uma pessoa que pode estar tendo alguma dificuldade com isso, tudo que faço é julgado pelos outros. Aí já é uma experiência negativa, uma crença que é limitante, está limitando as ações dela. Vamos para cima aqui, nível de identidade. Sou feliz e saudável. Isso aqui indica rapidamente e diretamente que eu tenho uma relação com a minha identidade que é positiva. Já o sou um fracassado é algo que em algum momento eu aprendi, eu acredito nisso e associei com a minha identidade. E é algo negativo, é algo limitador. Claro que tudo isso aqui tem causas. E é dessas causas que eu vou falar, principalmente quando impactam crianças. Eu não coloquei aqui o nível espiritual. Por que eu não coloquei? Porque aqui eu apresentei os níveis que são considerados níveis individuais. Na espiritualidade, é um nível neurológico que se conecta, que registra experiências minhas conectadas com os outros. Então, a gente diz que é um nível neurológico coletivo. Então, eu não tenho problemas no meu nível espiritual. Eu tenho só soluções. Ele não se identifica, eu não me identifico com o meu nível espiritual do ponto de vista só individual. Eu não tenho problemas com a espiritualidade. O meu problema está sempre em algum outro nível. Ainda que eu diga, poxa, eu não me conecto com a minha espiritualidade ou coisa do tipo. Eu estou falando ainda de mim, como indivíduo. Então, ele se conecta, os problemas só se identificam aqui nesses níveis. Graças a Deus, não no nível espiritual. Por que eu dei esses exemplos de linguagem? Porque agora eu vou justamente para a parte onde a gente vai identificar como conversar melhor, por exemplo, com crianças, porque isso tudo aqui, automaticamente, à medida que a gente usa a nossa linguagem com elas, começa a funcionar com elas, começa a impactar de alguma forma na vida delas quando a gente usa certas linguagens. E um outro motivo importante de ter organizado esses exemplos aqui. Percebam que dependendo de onde está o problema, eu faço com que os outros níveis recebam a energia daquilo que está num nível neurológico superior, e é em função do que está no superior que influencia o inferior. Quer ver só como? Se eu começo acreditando que eu sou um fracassado, eu posso então acreditar, eu vou influenciar uma crença limitante que é de que tudo que eu faço é julgado pelos outros e julgado de uma forma negativa. Isso faz com que eu tenha dificuldade, por exemplo, em me abrir com as pessoas, então eu não vou ter habilidade boa de comunicação. Isso vai fazer com que eu fique muito de cara fechada e muito em casa, eu não queira me socializar muito. E vai fazer, então, com que eu me incomode com as pessoas à minha volta e escolha ambientes, por exemplo, com poucas pessoas. Olha só como é que os níveis neurológicos explicam todo um comportamento de um ser humano. Eu só preciso identificar tudo aquilo que está lá em cima influenciando lá embaixo. Então, vamos ver como é que funciona na mente de uma criança. Eu vou dando exemplos agora de frases e aonde que ela vai encaixando na neurologia de uma criança e de um ser humano que vai crescendo justamente com a influência daquilo naquela neurologia. Olha só como é que funciona isso. Eu coloquei esse exemplo de frase aqui, ó, efeito da linguagem nos níveis neurológicos, você não faz nada direito, ou você só faz malcriação. Então imagine os pais dizendo esse tipo de coisa para a criança. Você só faz malcriação. Pela frase que eu estou direcionando a essa criança, e dependendo de como eu estou dizendo essa frase, eu coloquei algumas características importantes aqui, vai fazer com que o impacto disso vai para um certo ponto da neurologia dela. Para qual vai esta frase?
Como eu estou falando aqui de ações, de comportamentos, você não faz nada direito, ou não faz, ou faz, você só faz malcriação. Eu estou falando de comportamento, eu estou destacando comportamentos nela. Portanto, ele vem aqui para baixo. Na neurologia dela, é gravado na caixinha comportamentos. Então, ela já tem aqui a primeira crença sobre comportamento dela. Poxa, tudo que eu faço é isso aqui, ó, eu não faço nada direito, é só malcriação. Mas está um problema instalado no nível de comportamento. É dessa forma que está impactando naquela criança quando eu falo assim com ela. Uma outra frase, agora eu coloquei lá em cima e daqui a pouco eu vou encaixar ela aqui. Olha só. Você não sabe fazer nada ou você não sabe ouvir a sua mãe. Já mudou um pouquinho a frase aqui. Você não sabe fazer. E você não sabe ouvir. O saber ou não saber, conseguir ou não conseguir, são semelhantes. Então significa que quando eu falo uma frase dessa, já não é um problema que vai para o nível de comportamentos. Ele vai aqui, ó, para o nível de capacidades. Ou seja, eu já estou influenciando aquela criança num nível superior neurológico. E por ela entender, então, que ela não sabe fazer nada, não sabe fazer nada direito, não sabe ouvir a mãe, vai provocar comportamentos provenientes disso. Então, imagina, se eu sou uma criança e acabei de entender e acreditar com a minha mãe, nossa, eu não sei ouvir minha mãe. Então, para que eu vou me esforçar para isso, né? Eu não sei nem como aprender, porque meu pai e minha mãe não estão me ensinando. Olha o tipo de impacto que dá para uma criança e já está impactando um nível ainda mais superior. E como eu apresentei, soluções são dadas em níveis que estão mais acima, então, quanto mais acima tiver esse problema, mais difícil fica de se resolver esse problema com aquela criança. Vai ser mais difícil ao longo da vida dela ela conseguir recursos para resolver isso. Vamos para um outro exemplo. Aí eu venho com essa frase aqui, ó, se continuar comendo assim, vai ficar igual seu pai. Começa a imaginar, né, esse tipo de cenário. Então tá ali o pai, por exemplo, um pai obeso, tá fora de forma, muitas vezes ficando doente por conta disso, e aí a mãe sempre dizendo isso. Ou podia ser o inverso, o pai falando em relação à mãe, tá? Eu só dei aqui um exemplo. Então, se continuar comendo assim, vai ficar igual seu pai. Ó, é uma causa e um efeito. Eu estou falando de uma causa do que ela vai fazer eventualmente, ou do que ela está fazendo naquele momento, e uma consequência muito séria que vai ter na vida dela. Qual, então, em que nível neurológico que vai uma frase dessa? Vai aqui para crenças e valores. Então, ela começa a ter a crença de que se ela continuar fazendo aquilo, como, por exemplo, comer daquele jeito, vai se transformar, então, numa crença limitante. Ou seja, de que se eu continuar fazendo isso, eu vou ficar igual ao meu pai. Mais uma frase. Ai, menino, você é muito desobediente. O destaque aqui é para o verbo ser. Como eu apresentei antes, o verbo ser ele se conecta com identidade. É com o senso que aquele indivíduo tem, e no caso aqui uma criança vai ter, de quem ela é nesse mundo, quem ela é naquela família, quem ela é diante daquele pai, daquela mãe. Então, se eu digo você é desobediente, eu não estou falando de um comportamento dela fazer algo que é uma malcriação, dela ter desobedecido como um verbo. Gente, a diferença de usar o verbo ser e de usar o verbo você desobedeceu é gigantesca. Eu falar que ela desobedeceu, eu estou falando de uma ação. Eu falar que ela é desobediente, eu estou associando aquilo com a identidade, com quem aquela criança é. E a consequência disso é muito séria. Sempre que eu uso o verbo ser, você é isso, você é aquilo, com coisas negativas, eu estou influenciando aquela criança, aquele ser humano, num nível neurológico muito alto, que é o nível aqui, ó, de identidade. Então, essa frase, ela vem e fica armazenada no nível de identidade, fazendo com que ela tenha agora uma ideia de quem ela é. E aí pensa, se eu sou uma criança desobediente, o que eu vou acreditar? Que tudo aquilo que eu faço vai ser negativo, vai ser repreendido pelo meu pai, porque eu não tenho a habilidade de deixá-los felizes ou de fazer algo que eu me sinta bem e que eles também concordem. E aí eu vou ter comportamentos, por exemplo, de sempre desobedecer mesmo e vou escolher os piores ambientes para fazer a maior bagunça possível. Então, dependendo do tipo de frase que eu uso, ela já cria uma crença de que uma mudança para ela está cada vez mais difícil, porque está num nível muito alto. Quando o nível está em identidade, eu preciso de muito esforço para buscar algo em crenças e valores, que apesar de estar baixo,
ele teria uma certa força para ajudar a resolver um problema de identidade, mas eu vou precisar de bastante energia, ou eu vou precisar buscar algo no nível espiritual para fazer aquele ser humano, aquela criança, mudar o seu padrão, a sua forma de pensar e a sua forma de se sentir. Então, esse exemplo simples em cima da linguagem já mostra que muitos pais que eu sei que estão aí do outro lado então vão se identificando e vão anotando dúvidas para a gente conversar depois, porque assim, o impacto de um tipo de linguagem desse que a gente usa com criança é muito sério. A diferença entre uma frase do jeito que eu falo aqui embaixo, da frase que eu falo como ela está aqui em cima, o efeito é muito grande, é muito diferente e é muito grande no ser humano, especialmente numa criança. Então, se a gente não tiver uma ideia de como a linguagem funciona, a gente acaba cometendo erros terríveis com elas e não entende por que não muda um comportamento, por que ela continua tendo um certo padrão de não ouvir, de desobedecer, uma série de consequências negativas. Se eu digo, por exemplo, uma criança, você é burra, e falo constantemente isso para ela, olha o que eu estou falando, eu estou dizendo que ela é, então estou usando o verbo ser e associando algo com a identidade dela, e é algo negativo, então vai influenciar todos os outros níveis neurológicos de forma totalmente negativa, se ela tiver a crença e acreditar, porque tem um pai e uma mãe dizendo aqui, você é burro, você é incompetente, e frases similares. Eu digo isso, e tenho então essa consequência naquele pequeno ser humano, que está ali se formando, que está crescendo, está tendo seus primeiros aprendizados. Então, vou fazer um teste rápido aqui com vocês. Segundos mesmo, coisa rápida, eu gostaria só que vocês escolhessem. Por tudo isso que eu acabei de explicar, coloquem aí em cada canal que vocês estão conectados, Zoom, Team Link, aí no Insta e no Facebook. Duas opções que eu estou dando aqui de qual seria a melhor forma de dizer com uma criança quando ela está desobedecendo a mãe. Quando ela está fazendo algo que você, como mãe ou como pai, precisa repreender. Então, qual das duas frases é mais adequada? A número 1, você é muito desobediente. Ou a opção número 2, você desobedeceu a mamãe. Coloquem a opção que vocês acham aí nos canais onde vocês estão, para a gente conversar um pouquinho. Beleza? Muita gente aí colocando, tá certo. Acredito que a grande maioria acertou, não estou vendo ninguém colocando errado. Maravilha! Então, o que acontece? Aqui a melhor opção, isso mesmo, a melhor opção 2, porque quando eu digo você desobedeceu, eu estou repreendendo a ação dela. E ok, não tem nenhum problema eu falar com uma criança, se eu preciso repreender, não tem nenhum problema em repreender uma criança, mas eu preciso saber como utilizar a melhor linguagem para isso. E a melhor linguagem, sempre que for algo negativo que ela fez, é desta forma. Você desobedeceu a mamãe. E não dizer que ela é, porque eu só estou dizendo que ela é, estou colocando naquele nível neurológico lá em cima e influenciando de forma negativa todos os outros. E vários outros comportamentos, porque tudo aquilo que é proveniente de algo superior vai se conectar de uma forma negativa. Então, eu repreendo o comportamento. Quanto mais inferior estiver essa parte negativa, em termos de nível neurológico, muito mais facilmente eu resolvo qualquer problema. Então, ela tem um comportamento que precisa ser repreendido. Aqui, vocês acertaram, mandaram bem, não vi ninguém responder numa outra opção. Perfeito, maravilha. Vamos para o próximo. Só mais um testezinho aqui com vocês. Então, aqui você desobedeceu a mamãe. Segundo teste aqui. Opção 1, opção 2. Coisa rápida aí com vocês. Segundos. Você é muito inteligente, mas está desobedecendo a mamãe. Ou opção 2. Você está desobedecendo a mamãe, mas é um menino muito inteligente. Aqui uma coisa que eu não dei detalhes ainda disso, mas peguem agora pela percepção de vocês. Qual opção vocês utilizariam com uma criança? A opção número 1, onde eu digo, você é muito inteligente, mas está desobedecendo a mamãe. Ou eu digo, você está desobedecendo a mamãe, mas você é um menino muito inteligente. Qual opção vocês colocariam agora? Coloquem aí poucos segundos. Eu vou esperar que vocês responderem. Já apareceram algumas opções diferentes, não dei muita explicação, não dei muito detalhe. O que tem de especial nisso? Olha só, gente. E já tô lendo aí gente trocando. Pois é, colocou uma opção e depois colocou outra. Olha só, qual que é a mais indicada? A mais indicada é a opção número 2. E por que é a opção número 2? Tem uma outra coisa aqui, um outro truque linguístico que a gente usa para identificar e para provocar padrões mentais e emocionais muito mais positivos, que é o seguinte: sempre que eu tenho um algo negativo e um algo positivo para dizer, a ideia é que
A melhor direção do ponto de vista de linguagem é que eu primeiro fale daquilo que é... Eu primeiro repreendo, eu primeiro digo aquilo que é o negativo, que é você está desobedecendo a mamãe. E aí eu mostro para ela, e usando da forma que a gente aprendeu, que é está desobedecendo, desobedeceu. Eu uso o verbo da ação, estou falando de um comportamento. E em seguida eu destaco algo de um nível superior que seja positivo. Porque o que eu gero numa criança nesse momento? Eu gero uma coisa chamada incongruência. Ela percebe que existe uma incongruência, uma incompatibilidade entre ela está desobedecendo, mas espera aí, ela é inteligente. Se ela é inteligente, ela vai ser capaz de entender aquela bronca daquela mãe para depois fazer algo diferente. Ou seja, eu já provoco na linguagem a influência do nível neurológico superior de uma forma positiva, para que eu crie uma incongruência nela. Peraí, desobedecer e ser inteligente não combina. Isso é uma incongruência, são coisas que não combinam. E a partir do momento que duas coisas não combinam, qual que eu quero que prevaleça? Eu quero que prevaleça a positiva. Então eu quero que prevaleça aquela do nível superior. Então eu digo primeiro, ela está desobedecendo. Mas, poxa, você é um menino inteligente. Por que você fez isso? Você é um menino tão inteligente, você é tão esforçado. Eu vou usar coisas positivas na parte final da frase, porque aí vai ficar marcado também, aí tem essa do começo e do fim. Aquilo que eu disse por último. Aquilo que eu disse por último está destacando a parte positiva e que representa essa incongruência. Aí na cabeça da criança vai, peraí, é verdade, que negócio é esse? E aí você já vai provocar um estímulo nela a fazer algo diferente. Então percebe a influência de uma simples linguagem. Com 2 exemplos aqui como é que a coisa funciona. Agora eu vou para uma outra dica. E essa aqui é uma super dica. Dica agora que serve para todo mundo, não é só com criança, é para ensinar criança, mas esse é para todo e qualquer adulto. A gente usa o tempo todo linguagens nada adequadas, principalmente no que é voltado à conquista de objetivos, resolver problemas. A gente no dia a dia usa linguagens que o tempo todo está fazendo o quê? Está provocando estímulos na nossa mente, e em função do tipo de estímulo gera um estado emocional, uma forma minha de me sentir por conta dessa linguagem, e aí a consequência é eu vou agir de acordo com essa sensação. Se eu estou com um estado emocional negativo, eu vou ter comportamentos provenientes de um estado emocional negativo. E a linguagem, ela influencia diretamente em estado mental e emocional. Isso é algo que na PNL a gente aprofunda e muda a vida das pessoas de uma forma assim muito rápida. E eu vou dar uma dica de um tipo de linguagem, de uma das piores palavras que tem no nosso dicionário, que a gente insiste em dizer. E principalmente quando a gente conecta com coisas que são objetivos e coisas que a gente quer resolver, que a gente quer mudar, ou que a gente quer conquistar. A gente usa muito essa palavra. Olha só que palavra que é essa, eu vou dar dica dessa palavrinha aqui, ó, a palavra difícil. Muito legal, a gente usa o tempo todo essa palavra na nossa vida, né? E é complicado isso. Sempre que a gente usa a palavra difícil, a palavra complicado, a gente está provocando algo na nossa mente e que está influenciando nos nossos sentidos, nas nossas sensações. E aí essas 2 imagens aqui representam o tipo de estado emocional que a gente fica pelo uso dessa palavra. Por que que acontece isso? Sempre que eu uso uma palavra e uma certa linguagem, eu provoco alguns neurônios aqui dentro. A minha linguagem provoca neurônios e provocando neurônios, ela provoca o quê? Memórias. Sempre que eu uso uma certa linguagem, ela provoca algumas memórias. De uma forma muito rápida, inconsciente e automática. Então, no exemplo dessa palavrinha, sempre que eu uso a palavra difícil, automaticamente a minha mente, os meus neurônios, as memórias que eu tenho de qualquer dificuldade que eu já tenha tido na minha vida, começam a ser disparados. Para quem já viveu dificuldades na vida, então acredito que todos já vivemos, né, dificuldades. Se você sentiu emoções do tipo angústia, dor, ansiedade, na dificuldade normalmente a gente encontra esse tipo de sentimento, né? Irritação por não estar conseguindo alguma coisa porque ela é difícil. Então, todas essas emoções, elas são trazidas à tona, porque eu estou conectando com essas memórias. As memórias, então, estão estimulando algo no meu cérebro e o meu cérebro está entendendo, essa pessoa está aqui irritada de novo, está angustiada de novo. E ele vai começar a disparar
mecanismos de defesa. O uso das palavras influencia, então, diretamente numa pesquisa que a nossa mente faz automaticamente das experiências conectadas com aquela palavra. Tá bom, eu quero mudar isso, eu quero quebrar isso. O que eu posso fazer? Como é que a gente resolve isso? Eu vou apresentar um outro truque muito legal do ponto de vista de linguagem, né? Aliás, antes disso, tá aqui alguma aplicação prática disso. Ó, como é que é o nosso dia a dia? É difícil falar em público, é difícil falar inglês fluente, é difícil confiar nas pessoas, é difícil aguentar esta pandemia, aguentar esse isolamento. É difícil, é difícil, é difícil. Então, ainda mais nesse isolamento e nas limitações que a gente está vivendo, sempre que a gente usa a palavra tá difícil, é difícil, tá difícil, é difícil, a nossa mente se conecta automaticamente com todas as dificuldades que a gente já viveu. E aí o nosso corpo sente tudo aquilo. Nossos comportamentos provenientes de sensações negativas, provenientes de dificuldades, não serão os melhores comportamentos. A gente precisa provocar coisas positivas na nossa mente. Agora eu vou apresentar aqui a dica para vocês. Troque por, eu vou apresentar o simples oposto disso. Aqui, ó, troque pelo simples não é tão fácil. É só pegar o oposto disso. Se é difícil, então eu não estou mentindo para mim mesmo. É algo que de fato não é tão fácil. Mas aí tem uma diferença muito grande, muito enorme, entre dizer que algo é difícil ou dizer que esse algo não é tão fácil. Porque a nossa mente, ela faz um negócio muito legal. Ações negativas na nossa mente não existem. É mais ou menos como imaginar o seguinte, imagina como se a nossa mente fosse um computador. Então imagina cada um de vocês agora, na frente de um computador, você tem um arquivo, aliás, você tem uma série de arquivos aí no seu computador. Por acaso vocês já viram algum comando para um computador do tipo, olha, não abra esse arquivo? Existe algum comando negativo dado a um computador? Não abra essa pasta. Não execute este programa. Não existem ações negativas. A nossa mente faz a mesma coisa. Ela pega o não do ponto de vista de execução de ações, tá? De processos, de atividades. Estou falando aqui de ações. Não como dizer, por exemplo, gostos que eu tenho ou que eu não gosto de alguma coisa. Eu não gosto de brócolis. Bom, a gente usa o não na linguagem. Mas usar em ações é algo que a nossa mente, ela resolve sozinha de um jeito muito simples. Como ela não executa ações negativas, não se executa ações negativas, do mesmo jeito que um computador, ele não faz absolutamente nada, nem existe comando negativo, não faça isso, não existe isso. Então, quando eu digo não é tão fácil, a minha mente é levada automaticamente para quais palavras? O não é tão fácil fazer alguma coisa. O não, ela descarta e ela foca no restante da frase. E aí surge uma palavrinha muito legal que vai estimular a minha mente, que é a palavrinha fácil. Olha que truque simples. Eu estou provocando a minha mente a buscar experiências na minha vida que foram resolvidas de forma fácil. Então, um simples exemplo desse muda muita coisa nos nossos estados emocionais e principalmente nos objetivos que a gente quer alcançar, como eu vou mostrar agora. Primeiro, tem uma influência bem diferente. Olha a fisionomia que apareceu aqui dessas pessoas. O não é tão fácil já provoca você a ser um pouco mais questionador, a não ficar naquela dor, naquela angústia e já fazer, tá, não é tão fácil. Tipo, como eu faço para que fique fácil? O que eu preciso aprender? Existe uma provocação em buscar algo. Nossa mente, ela é direcionada para busca. Então, gera uma inquietação em buscar algo diferente. Buscar, por exemplo, um aprendizado. Já que tem algo que não é tão fácil, eu quero aprender, eu quero fazer algo diferente com aquilo. Então, aonde a gente vai aplicar? Naquelas frasezinhas, né? Não é tão fácil falar em público, mas eu vou buscar uma forma disso acontecer. Ela já é estimulada para o próximo passo, porque não tem o peso da parte negativa da palavra negativa. Não é tão fácil falar inglês fluente, mas eu vou buscar isso. Não é tão fácil confiar nas pessoas, mas eu vou aprender. Eu já gero uma inquietação a buscar mudar aquilo. Não é tão fácil aguentar essa pandemia, mas eu vou arrumar uma forma, eu vou aprender uma forma de lidar com ela, de lidar com as limitações que estão aparecendo. Percebem que o não é tão fácil, ele provoca, olha aqui, ó, nessa expressão dessas figuras que eu apresentei aqui para vocês, dessas pessoas, é para representar justamente o tipo de processo mental que é provocado quando eu uso esse tipo de expressão. Eu sou provocado a algo completamente diferente, não para ficar buscando experiências de dificuldade. O desafiante também, ele é algo que te estimula a encarar aquele desafio e vai te levar também para aprendizagens, para buscar algo novo. É desafiante, é um desafio falar inglês fluente. É um desafio confiar nas pessoas, mas é possível. Ele abre a possibilidade para o complemento da frase, né? É desafiante, mas
Poxa, eu vou aprender uma forma, eu vou buscar uma forma. Não é tão fácil aguentar essa pandemia, mas eu vou arrumar uma forma disso. Então, o desafiante também é bem utilizado, bem encaixado aqui. Tá? Mas o difícil, começa a descartar do seu linguajar. Principalmente com coisas voltadas a objetivos, a coisas que vocês querem conquistar. Por exemplo, eu quero aprender a confiar nas pessoas, eu quero aprender a falar um inglês fluente, eu quero aprender a falar em público e não ter tanto medo. Um dia eu passei por isso e aprendi, fui atrás disso para hoje gostar e ser um apaixonado por falar, por dar palestra, por dar aula. Tudo isso se resolve, mas eu preciso primeiro estimular minha mente a sair dessa parte negativa, porque a parte negativa só me gera, por exemplo, procrastinação, desistir, abandonos, e assim vai. E eu aproveito para reforçar isso daqui com vocês. Sempre que a gente usa uma linguagem, a nossa mente está diretamente conectada com aquilo. Diretamente conectada. Então, sempre que a gente usar uma palavra, uma expressão que é negativa, ela vai ter um efeito negativo na minha vida. Ela vai provocar experiências negativas e vai provocar minha mente a disparar momentos e sensações negativas associadas a tudo isso. Vamos lá. Então, olha só, qual que é a ideia? A palavra difícil se conecta com esse tipo de sensação, provoca isso na minha mente. Não é tão fácil, provoca esse tipo. Olha só que grande diferença que existe na utilização. Busquem esse tipo de sensação e não esse tipo. Legal. Dessas dicas, agora eu vou para a parte final, que assim, são outros erros que nós cometemos com nossos filhos que eu vou comentar para a gente poder ir para o encerramento e começar a debater. São erros que, assim, são erros de comportamentos que muitos pais insistem em ter, e assim, eles são terríveis, tá? Eles têm sérias consequências no aprendizado e muitas vezes eles são colocados em prática por conta de uma necessidade dos próprios pais. A gente precisa aprender a lidar com isso de um jeito muito mais positivo, de um jeito diferente. Olha só que outros erros, as imagens aqui já começaram a provocar um pouquinho que erros que são esses. Quer ver só? Olha aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês e vocês respondem aí com vocês e depois entendem a parte que eu vou apresentar aqui. Quem de vocês gosta de usar essa frase de que adora os seus filhos? Eu gosto muito eu faço muito estudo de linguagem. Eu trabalho muito com comunicação. E o adorar é uma palavra meio perigosa. Porque o adorar, olha só o que ele significa e ele provoca coisas na nossa mente bem diferentes de uma outra que eu vou apresentar aqui para vocês. Vou ler aqui rapidamente, ó. Adorar é prestar culto normalmente a uma divindade, é daí que veio essa palavra, ou ter uma veneração por alguém ou por algo. É reverenciar ou amar de uma maneira extrema, apaixonada ou até uma idolatria. Então, o adorar, ele vem desse latim, que é o adorare, que é render culto a uma divindade ou venerar ou amar de forma extremosa. Ou seja, algo que sai do nível que a gente chama de nível saudável. Então, adorar, por incrível que pareça, não é algo tão positivo quanto essa palavrinha aqui, ó. Amar é diferente. Amar é gostar muito de alguém, apreciar, querer bem, que vem do latim amar, que é amar e gostar dele. Cuidado, porque tem consequências essa adoração e essa idolatria pelo filho, que eu vou mostrar um pouco aqui. Olha só onde a gente vai parar com isso. Numa frase desse tipo aqui, ó, meu filho é a pessoa mais importante da minha vida. Eu pergunto para vocês, quem aqui costuma dizer essa frase, já disse essa frase? Ou se eu perguntar, quem é a pessoa mais importante para você e você tem filho, você vai dizer, o meu filho é a pessoa mais importante para mim. Tem um perigo muito grande nisso, tá? Porque aí, olha só, já saiu até na revista Veja, essa imagem que eu estou apresentando, porque faz com que, se você está dizendo para o seu filho que, ou para qualquer outra pessoa, porque significa que a sua neurologia está funcionando assim, que o seu filho é mais importante. Lembra que eu apresentei no começo? Criança aprende por referência, então ela está aprendendo que a pessoa mais importante é ela e não os pais. Se os pais estão dizendo que ela é mais importante, então além de criar o tal reizinho em casa ou a rainhazinha em casa, está mostrando que não é você que está se valorizando, você está valorizando outra pessoa, ainda que seja seu filho ou sua filha. Agora, se você ensina para esse filho ou para essa filha que você é a pessoa mais importante, e por você ser a pessoa mais importante, você também quer ser uma mãe ou um pai bons, então você vai se valorizar e vai se cuidar para poder servir de exemplo, de referência para aquela criança. Para ela poder crescer e saber da importância de ela também se valorizar, se reconhecer
Isso mexe muito com a autoestima de crianças. As pessoas mal sabem disso, de que você continuar dizendo seu filho, sua filha é a pessoa mais importante da sua vida, você está mexendo com a autoestima dele. De uma forma a criar, por exemplo, os arrogantezinhos ou as arrogantezinhas. Agora, olha que diferença nesse outro exemplo, nesse desenho aqui. Um casal se mostrando para essa criança de uma forma bem diferente. Se apresentando e mostrando o valor que um dá para o outro para essa criança. Aí ela vai ter um aprendizado completamente diferente. Ela vai aprender o quanto é importante eles se valorizarem e um valorizar o outro. O pai valorizar a mãe valorizar o pai. Ela vai aprender que numa relação é assim que funciona. Mas se eu aprendo, se eu lido com isso daqui, ó, meu filho é a pessoa mais importante da minha vida, nos níveis neurológicos, olha o que vai acontecer. Acontece um efeito negativo, que é isso daqui, ó. Se eles me idolatram, eu posso fazer o que eu quiser e quando eu quiser. Percebe um tipo de impacto que dá na neurologia e como aquilo vai impactar o comportamento dessa criança na infância e à medida que ela vai crescendo? O impacto disso, gente, é muito sério. Vamos para outros efeitos aqui, ó. O efeito positivo de quando eu mostro, como naquele segundo desenho, quando eu dou valor para mim e um dá valor para o outro diante daquela criança. Ela vai ter, por exemplo, a crença que está aqui, ó, nos níveis de crenças e valores. Amar é proteger e educar, é servir de exemplo. Se me amam, querem o melhor para mim. Ao invés da adoração, como eu apresentei. Ou quando ela vê um pai e uma mãe se valorizando, um valorizando o outro e eles valorizando a si mesmos, ela vai dizer, nossa, eu quero pertencer a essa família onde as pessoas são assim. É o exemplo que está sendo dado. Senão vai ser criado aquilo que apareceu na capa da revista Veja já há muitos anos e é estudado já há muito tempo. Né? Essa síndrome do reizinho e da rainhazinha que é gerado dentro de uma família, dentro de uma casa, porque as crianças são as mais importantes. Gente, é terrível isso. Outro aqui. É a famosa perguntinha, o que você quer, filhinho? O que você quer, filhinha? Não tem problema de vez em quando fazer essa pergunta, tá? E eu também não quero ir para o outro extremo, que é o lado do autoritarismo, que é tudo que eu mando, tudo que eu faço e do jeito que eu quero. Não. Ela responde, quero ir para o parque hoje, por exemplo. E ai de você se não levar, porque se você está perguntando, você quer saber o que ela quer e ela quer que aquilo seja atendido. Só que, na verdade, quando ela diz esse tipo de coisa e faz a tal da birra, que essa imagem está procurando transmitir aqui para vocês, ela está dizendo assim, me ensina onde estão meus limites, porque enquanto não tem, eu vou explorar todos eles. Então eu quero ir no parque hoje, eu quero agora, eu quero sorvete agora. Não, a gente nem almoçou, não pode, eu quero sorvete agora. E é assim que na cabeça dela vai funcionar, porque ela está testando os limites. Lembra, ela é só uma criança, ela não tem a obrigação de saber que, por exemplo, primeiro precisa comer algo saudável para depois comer uma sobremesa, um doce, ou que doce não é sempre que vai comer porque pode fazer mal para os dentes ou para a saúde. É você quem precisa colocar o limite. Então, o famoso, o que você quer, filhinho, o que você quer, filhinha? Muito cuidado. Não tem nenhum problema você usar uma autoridade, não é autoritarismo. Use autoridade para falar com ela, para definir alguns limites. Efeito negativo disso? Bom, se eu faço birra, eles fazem o que eu quero, é a crença que ela tem. Então ela vai continuar fazendo. Eu tenho um filho que faz birra, olha aí. Começa a entender se tem relação com esse tipo de comportamento. Muito o que você quer, filhinho, e muito o que você quer, filhinha, provoca esse tipo de coisa. Rodrigo, mas espera aí, chega uma hora que dá trabalho, né? Eu não aguento mais, aí eu tenho que fazer a vontade dela. Então, se você tem que fazer isso, que é uma regra, uma crença que você tem, então, desculpa, você não está tendo a consciência do esforço necessário, o trabalho que realmente dá, cuidar de uma criança, de um filho, de uma filha. Dá trabalho, eu sei que dá. Só que se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, e decidiu ter esse trabalho, tem um esforço. E se você fizer o esforço com a linguagem mais adequada, o resultado vai ser muito mais rápido e muito mais fácil. Vamos ver outro aqui. O sucesso dos meus filhos é o meu sucesso. Então, se eles fizerem aquilo que um dia eu tanto sonhei, nossa, eu vou ficar muito feliz. Cuidado, tá? Porque seus filhos, olha a frase, seus filhos terão trabalho suficiente para buscarem o sucesso deles, não aquilo que você um dia sonhou para eles. Preocupe-se com os seus sonhos, com o seu sucesso, com aquilo que você deseja que ainda é possível para você e deixa eles encontrarem o caminho deles. Coloquei algumas imagens aqui de um filme que é da história de um menino que queria muito dançar e gostava de dançar balé. Ele era um menino que gostava de dançar. E o pai insistia em fazer isso aqui com ele, ensinar ele a só jogar bola, lutar e coisa do tipo. Ele não queria, ele queria dançar. A gente que às vezes como adulto e como pais, projetamos vontades e desejos nossos nos filhos, nas crianças. Isso é terrível.
Deixa eles encontrarem o caminho deles, não importa qual seja. Porque aí eles vão ter o esforço deles para buscar esse sucesso. E você, se você estiver tendo esforço para buscar o seu, ao invés de ficar projetando nele, ele vai inclusive se inspirar, essa criança vai aprender com você. Se você tiver o seu esforço para buscar o seu sucesso, ensina isso para essa criança, fazendo isso por você, não forçando ela a alcançar algo que é o que está na tua cabeça. É uma projeção sua. Olha o outro aqui, ó, é uma consequência aqui. Se ela vai rejeitar o que você está querendo porque ela não se identifica, como aquele menino no filme não se identificava com luta, com futebol e coisa do tipo. Então, que tipo de crença vai estar? Vai ter uma crença muito forte relacionada à identidade dessa criança, do tipo, eu não vou querer ser como meu pai, eu não vou querer ser desse jeito. Só que olha o não aqui. Olha o não como ele está presente. Não quero ser como meu pai, não quero ser como meu pai. E a mente da criança está onde? Meu pai, meu pai, meu pai. E de repente ela vai repetindo o padrão. Então ela coloca essa crença na identidade e quando vai ver, ela está repetindo padrões do pai e não está nem percebendo. O mesmo vale para a mãe. Só dei o exemplo hipotético aqui. Pai, mãe, não importa. Olha outro aqui. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exemplo é mais forte que palavras. Então não vai adiantar nada você falar, não faz isso, não faz aquilo, isso é ruim, isso não pode, isso faz mal. E aí você faz exatamente o contrário. A referência é muito mais importante, já foi apresentada no começo da palestra. O exemplo é mais forte do que as palavras. Então, se você cair nessa frase aqui, do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, ele vai dar impacto no seu filho e na sua filha, pelo seu exemplo, muito mais do que pelo que você fala. Tipos de efeitos que dá também em função disso, olha só, na neurologia e onde vai provocar vários comportamentos, então, dessa criança. Identidade. Eu quero ser como meu pai. Peraí, ele está dizendo que não, fumar não pode, é ruim, mas, poxa, olha ele fazendo. Então fazer algo que não pode é legal, é só fazer escondido. Então eu quero ser que nem ele. Se o meu pai faz, é uma crença. Se meu pai faz, então pode. Pronto, instalou essa crença na criança. Olha aí que maravilha. Esse aqui, se você fizer isso outra vez, a cuca vai te levar. Basicamente não minta para os seus filhos. Para de inventar historinha, porque quando ele perceber que essas historinhas não batem, ele vai entender que você é uma pessoa que mente. O que você fala não vai acontecer. Então ele começa a ignorar as consequências que você começa a dizer, inclusive aquelas do, olha, eu vou te colocar de castigo, viu? E fica só ameaçando, 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 e não faz nada. Não minta, só encontra uma forma correspondente à idade dele de conversar, de dizer ou de executar uma consequência. Vou te colocar de castigo, você não vai poder fazer isso enquanto não fizer aquilo, e executa. Não fique só falando, colocando para fora, dá consequências terríveis também no aprendizado dessa criança, porque o aprendizado vai ser mamãe e papai só estão mentindo para mim. E esse, como eu acabei de falar, vou te colocar de castigo, só que não, né? E aí mais, tem esse outro aqui em complemento. Presentear por comportamentos positivos e castigar pelos negativos. Apenas condiciona, mas não ensina. Então não ameace, explique aquilo e faça. Então vou te colocar de castigo porque você fez isso e isso não pode. Então você vai ficar de castigo e depois você vai poder voltar a brincar até você ter um comportamento diferente. Explique para a criança. Mas simplesmente dar presente quando faz coisa boa ou castigar quando faz coisa ruim, sem explicação nenhuma. Gente, esse é o tipo de coisa que a gente faz com um bicho de estimação. Ele é um ser humaninho, ela é uma ser humaninha. Ela está crescendo e procurando entender coisas do jeito dele, do jeito dela. Então, explique e presenteie e explique por que presenteou, castigue e explique por que castigou, do jeito, numa linguagem que ela entenda. Mas não fique simplesmente presenteando ou castigando. E desautorizar pai ou mãe na presença dos filhos. Terrível, não façam isso em hipótese alguma. Combinem antes como é que devem ser as referências a serem passadas para as crianças, o tipo de educação que vocês querem dar, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Mas um fica desautorizando na frente do outro, a criança vai identificar quem é o que facilita mais, quem é o que dificulta mais, e ela vai encontrar uma estratégia para isso. Ela vai crescer fazendo esse tipo de coisa. E uma outra aqui que vai estar em duas partes. A primeira que é a terceirização da educação. Um cara muito legal que eu admiro muito, chamado Marcelo Cortella, ele é filósofo e professor de ética, enfim. Ele falou uma vez uma coisa muito legal sobre a diferença entre educar e escolarizar. Muita gente que terceiriza a educação lá na escola. E diz que a escola que tem que educar o filho, quando na verdade o que a escola faz é só uma partezinha, um complemento da educação chamada escolarização. E tem muitos pais que ficam deixando as crianças na escolinha, depois na escola,
esperando que a escola eduque e eles, não, coloca na escola para isso. Está errado. O professor não tem papel de educar teu filho. Ele tem um pequeno papel na escola, na educação voltada à escolarização, ensinar algumas coisas que sejam o foco daquilo que ele faz naquela escola. Educação, ponto principal, é obrigação de pai e mãe. Não terceiriza. Terceirização da educação, parte 2, que é terceirização com terapeuta. Oi, eu sou terapeuta e uma das coisas que eu digo para vocês é: não queiram simplesmente levar, e já teve gente querendo trazer filho para terapia comigo, e a primeira coisa que eu pergunto para aquele pai, para aquela mãe, é se ele faz terapia ou se ela faz terapia. Terapia para criança existem situações mais extremas. O que é mais extremo? Meu filho está muito agitado, eu preciso fazer uma terapia para ele ficar mais calmo. Não, é você que precisa de terapia para aprender a lidar com o fato de que ele está agitado, ele é uma criança. São os adultos que, num primeiro momento, precisam de terapia. A criança ela já está com medos muito acima do normal, já virou fobia, e aí você, como adulto, como um pai, como mãe, não sabe como lidar com aquilo. Então, além de você, pai e mãe, fazer a sua terapia para saber lidar com aquela criança, ou um comportamento totalmente fora do normal, que às vezes envolve uma patologia que essa criança tenha, aí tudo bem, faz sentido ela ser levada para uma terapia infantil, uma terapia com um terapeuta especializado em terapia infantil, para lidar com aquela criança com algo que seja muito extremo. Mas no primeiro momento, sempre é pai e mãe que devem procurar orientação, fazer a terapia deles para saberem como lidar com as características daquela criança. Não é simplesmente colocar a criança em terapia. Isso aí é terceirização de educação. Não se faz isso. E também você, como terapeuta que estiver acompanhando, também muito cuidado com isso, que às vezes a gente incorre em erro assim um erro muitas vezes por ótima intenção, né? De você simplesmente querer ser o terapeuta e ajudar mental e emocionalmente aquela criança. Mas a direção tem que vir primeiro dos pais, a terapia é primeiro para eles. Não caiam já no erro de simplesmente já sair dando terapia para uma criança, sem antes falar com os pais, e direcionar a terapia com os pais. Aí sim a coisa ela vai ficar muito mais completa, porque sim, nós temos falhas, nós temos dificuldades e não sabemos fazer as coisas sempre da melhor forma possível. Precisamos, às vezes, de uma orientação numa terapia. Então o adulto precisa fazer. Não é simplesmente terceirizar a terapia para o seu filho, para sua filha, porque você não sabe como lidar. Tá? Busque ajuda para você aprender a lidar. Muito bem. A parte específica da palestra, com uma série de orientações em relação à linguagem, em relação a comportamentos que a gente tem diante das crianças e com a gente mesmo, eu apresentei até agora. Antes de ir para a parte de perguntas, de dúvidas, o que eu quero apresentar aqui para vocês? O Instituto, eu dou uma série de cursos, em breve vão começar cursos online, do curso de formação em programação neurolinguística, essa parte do curso de PNL, que é o curso presencial, ele, por enquanto, ele está em situação de pausa por conta do isolamento aí da pandemia, que a gente espera que o quanto antes possa ser resolvido, mas em breve os cursos vão voltar. E vai surgir os cursos online, tá? Eles já estão começando a ser elaborados em breve. A partir do meio do ano já tem novidade aí e muita coisa legal de muito curso de formação bacana online que o Instituto vai apresentar. Tem mais palestras semana que vem, vai ter vídeo de conteúdo nesse sábado sobre personalidades. A gente está numa série aí sobre personalidades e tipos de pessoas. Acompanha depois que vai ter lá. E semana que vem tem mais palestra. Apresento em breve o tema para vocês. Muito obrigado por tudo. Beijo, abraço a todos. Vamos ver agora o vídeo com a parte de tirar dúvidas, esclarecimentos. Você pode clicar no link que está aparecendo aí para você. Acompanha a palestra e depois é só acompanhar essa agora de dúvidas, perguntas e bate-papo com quem acompanhou a palestra ao vivo.